Vamos falar hoje a respeito de Lattice Deformation. É um modificador do Blender e a aplicação de Lattice Deformation tem duas partes. Você precisa ter um objeto e um operador. Na verdade, eu diria três partes. Você precisa ter o objeto que você quer deformar, o objeto Lattice e o modificador Lattice para fazer essa modificação. Quais são as vantagens de você usar o Lattice, por exemplo, ao invés de você ir para o modo de edição e fazer a modificação? Agora, veja esse objeto que eu tenho aqui. Se eu colocar ele no Edit Mode, você pode ver que ele tem muitas subdivisões. E você pode supor que, pelo modo Lattice, você teria menos complicações para fazer essas modificações. Então, voltando para o modo objeto, vamos continuar com as vantagens. Você tem uma deformação mais suave, portanto, ela fica mais bonita. É rápido, você pode usar a mesma estrutura para deformar diversas malhas. Basta dar a cada objeto um modificador Lattice, todos apontando para o mesmo Lattice. É uma boa prática. Uma Lattice pode ser usada para obter diferentes versões de uma malha com um trabalho mínimo e um consumo menor de recursos. Isso leva você a ter um bom desenho de cena e minimiza a quantidade de trabalho de modelagem. Bem, como é que a gente começa então a trabalhar com o Lattice aqui? Nós precisamos, como foi dito antes, de um objeto Lattice. Então, vamos lá. Só para fins de entender, Lattice pode significar treliça, grade, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai em Shift A e aqui nós temos Lattice. Então, ele coloca aqui, você pode observar, um objeto Lattice para mim. Esse objeto Lattice precisa englobar totalmente o objeto que eu quero fazer a modificação. Portanto, eu clico em S e aumento bastante o objeto até eu conseguir perceber que ele está englobando totalmente o meu objeto. Com essa finalidade, eu posso ver que eu preciso aumentar um pouquinho S em Z. Aumentar, não diminuir. S em Z, aumentei demais. SZ um pouquinho menor. Então, vamos pôr na vista 1, que eu faço um serviço menos complicado. SZ, deixar um pouco mais longe, que eu tenho um controle um pouco maior. SZ, aqui, vejamos. Vamos verificar no eixo X, SX, um pouquinho mais. E agora na vista 7 para ver se ele está englobando. Não, não está englobando, então eu preciso colocar ele no lugar certo do objeto. Tá bom. Voltando para a vista 1. Então, o objeto Lattice é simplesmente isso aqui. As propriedades desse objeto Lattice estão aqui. Eles formam uma grade, aqui você pode verificar. Então, esses três controles aqui, eles são os controles de length, comprimento, width, largura e depth, altura. No momento, você pode verificar que eu tenho que passar para o modo de edição primeiro, e aí você não enxerga quase nada, porque uma das complicações do Lattice é esse. Se eu clicar em A, eu posso ver os pontinhos aqui. Você pode ver que esse objeto tem 2 por 2 por 2. Portanto, ele tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ele tem 8 controles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu posso, usando essas informações de comprimento, largura e altura, eu posso aumentar. Por exemplo, no comprimento, eu posso querer 3.
Deixa eu selecionar de novo, você vai entender. Na largura, se eu quiser 3, você pode ver que ele acrescentou 1 aqui. E na altura, eu querendo 3, você pode ver que ele acrescentou 1 aqui. Vamos tentar manter esse objeto com não muitas complicações, porque é difícil de enxergar esse tipo de objeto aqui, por causa da cor que foi colocada. E eu posso tentar aumentar 4, 5, 6 aqui, com relação à altura. Tem mais um detalhe. Pode observar que tem uma série de pontos aqui dentro do objeto. Deixa eu colocar em Z, que você observa. Tem uma porção de controles aqui dentro do objeto que não são necessários. Então, eu clicando aqui, o Blender retira os controles que estão dentro do objeto e não são necessários. Clicando em Z novamente, eu posso começar a usar isso aqui, ou não. Vamos tentar um S. Não acontece absolutamente nada. Bom, eu vou te explicar por quê. Porque eu ainda tenho que voltar para o modo objeto, selecionar o objeto que eu quero modificar, clicar aqui, esse é o segundo elemento, o segundo componente, e adicionar um modificador látice. Agora, eu devo vir aqui e dizer para o Blender qual é o objeto que eu quero que ele se relacione. E é o látice, que não é o modificador, é o látice objeto, que é esse componente aqui em volta. Agora, se eu selecionar o látice objeto e for para edição e fizer, agora eu consigo fazer uma modificação, tá? Mas o objetivo do látice não é você fazer uma modificação global. O objetivo do látice é você fazer modificações em grupos de vértices e facilitar a sua vida. Então, vamos desligar aqui, vamos selecionar com B todos os controles de cima, vamos clicar em S e vamos alargar e modificar esse objeto. Vou desligar a seleção, clicar em B, selecionar essa outra parte aqui, clicar em S e fazer um scale aqui dessa parte. E vou desselecionar, clicar em B, selecionar a base e fazer um S aqui nessa outra parte, tá? Então, eu tenho aqui um objeto completamente modificado, aliás, fazer uma caca, modificado da primeira vez. Eu posso clicar em controles individuais, clicar em G, olha bem, eu posso modificar aqui, tá? Excelente para animação esse controle aqui. Eu posso clicar aqui, clicar em G, fazer todo tipo de modificação que eu queira. Posso clicar aqui, aqui, mudar o braço aqui do objeto, tornar ele extremamente esquisito. Posso clicar em Set, puxar para cá. Enfim, esse tipo de controle você já deve ter entendido o que eu estou falando. Selecionando todos os objetos, eu estou no Edit Mode. Eu posso, voltando para o Object Mode, observar que eu tenho aqui o objeto totalmente cercado por essa grade, que é o objeto Látice que está modificando essa vasilha aqui. Então, no Object Mode, clicando na vasilha, se eu voltar para o Edit Mode, eu posso ver que ele não tem nenhuma modificação aqui. Ele está como se fosse original. Então, eu posso, para eu ver o que está acontecendo, eu posso clicar aqui e veja bem, o objeto original está aqui, selecionado, e o objeto modificado está aqui. Se eu quiser adaptar essa grade
ao objeto, eu clico neste triângulo aqui, que vai mostrar para mim no Edit Mode como é que fica o objeto modificado. Muito bem. Se eu quiser voltar, eu continuo vendo o objeto original. Então, eu tenho aqui, voltando para cá, desselecionando, eu tenho aqui objeto original e objeto transformado. E pode verificar que ele deixa uma espécie de fantasma, né? Ele deixa uma espécie de modificação ali. Se eu colocar no modo Z, eu enxergo melhor. Ele deixa uma sombra do objeto modificado aqui, enquanto ele mantém o objeto original aqui. Certo? Isso tudo é só para você não se assustar na hora que você estiver olhando para o objeto Lattice. Vamos para o modo objeto, tirar o Z, e no final das contas, a hora que eu decidir qual é a transformação que eu quero fazer, eu vou aplicar então o modificador. Clicando aqui, eu aplico o modificador e então, nesse momento que eu já apliquei o modificador, eu posso selecionar esse objeto Lattice, clicar em X e Delete, e eu mantenho as modificações que eu fiz no objeto. Basicamente, o objeto Lattice é esse. O básico do básico sobre o Lattice Deformation é essa aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você como você anima um objeto com Lattice usando Shape Key, que foi um assunto já abordado no vídeo 86, e Dope Sheet, que foi um assunto abordado no vídeo 82. Você pode vê-los aqui no YouTube ou no meu site www.equilibrecursos.net. Eu espero que você tenha gostado e se você tiver qualquer dúvida, você pode recorrer ao meu e-mail que sempre aparece no início dos vídeos. Até o próximo.